Muito questionado com pais divorciados durante as festas de fim de ano e vem sendo um tema bastante recorrente no direito de família, que é a seguinte questão: com quem os filhos ficam durante as festas de fim de ano em caso de pais divorciados? E como os pais divorciados podem combinar a guarda dos filhos nesse período de férias e festas de fim de ano? A gente está recebendo aqui no estúdio a advogada Anne Caroline Fidelis, ela que vai nos explicar como é que isso pode ser resolvido da melhor maneira. A gente sabe que as festas de fim de ano costumam ser momentos de união, de celebração em família, mas para os pais divorciados podem representar um desafio emocional, logístico. Afinal, como dividir o tempo das crianças de maneira justa entre os dois? Como os pais podem encontrar a melhor maneira de resolver essa situação? Bom dia. Bom dia a todas e todos. De fato, é um tema desafiador, mas ele se torna muito mais desafiador se ele não for refletido antes do período festivo. Sabemos que, especialmente Natal, Ano Novo, esse período de festas, é um período muito importante para as famílias, considerando que é um período de celebração, férias das crianças, mas a maior recomendação e o que mais pode ser feito no sentido de evitar conflitos é que haja uma definição prévia, de preferência fora do momento propriamente, né, dessas celebrações. Este acordo a ser celebrado entre os responsáveis, entre os genitores, entre a mãe, entre o pai, em regra, ele deve ser idealmente homologado na justiça, escrito e homologado. E se não for, ficamos em uma situação onde há uma verdadeira abertura para várias possibilidades, inclusive para que essa criança não passe qualquer data festiva com aquele outro que não tem a sua guarda nos demais dias, né? Em regra, quando não há uma definição de guarda, é importante as pessoas entenderem essa diferença entre guarda compartilhada, guarda alternada e guarda unilateral. Quando não há uma definição, em regra se entende como uma guarda compartilhada, onde os dois acabam tendo direitos e obrigações na mesma medida. Mas sabemos que quando não há uma definição prévia, muitas vezes existe de fato uma guarda unilateral, ou seja, uma pessoa que fica como principal responsável por tudo, em regra, socialmente falando, são as mães, e os genitores, os pais, acabam tendo essa participação menor e muitas vezes buscam essa participação nesse período festivo. E diante de uma lacuna, de uma ausência de definição, muitas vezes acaba sendo um conflito. E se existe ali um contexto de muito rancor, de violência, acaba sendo um solo fértil para que essa violência, para que esses rancores acabem ficando ainda mais evidente. Então, recomendação primeira: escrito, se não foi feito na justiça, se não foi feito anteriormente, mensagens de WhatsApp, comunicações. E aí o maior temor, muitas vezes, e se ele não devolver? E se a gente combinar uma coisa e não houver uma devolução conforme havia sido acordado, ainda que por mensagem do WhatsApp? Para isso, existem medidas judiciais que podem ser tomadas, entre elas uma busca e apreensão, mas tudo, novamente, tem que estar idealmente escrito. Agora, doutora, considerando que há situações e situações, é claro que quando se garante a presença da criança numa das festividades, imagina que ela esteja com o pai, se for, por exemplo, ou com a mãe dentro do dia definido. E se um deles, ao invés de levar ou interagir com essa criança para a festa, simplesmente deixá-la com o avô ou a avó, isolado de qualquer situação festiva, porque ele já vive um novo relacionamento e não quer levar lá o filho ou a filha para essa atividade. Isso também pode ser denunciado de alguma forma, ou é muito difícil a justiça alcançar uma situação como essa? Sim, é possível. Se existe ali uma comunicação, um compromisso de zelar e cuidar desta criança, e esse pacto é quebrado a partir do momento em que terceiriza esse cuidado, né, essa convivência, isso pode ser, inclusive, uma razão para que essa criança não vá na próxima festa. Haja essa quebra do acordo. Então. Exatamente. Agora, se existe ali uma comunicação aberta e franca, no sentido de dizer, olha, eu não vou ficar com as crianças neste Natal, porque eu vou, e aí, qualquer motivo que seja, e vai ficar na casa da minha mãe, na casa... Se houver essa comunicação, não tem problema. Se a criança estiver segura, se a criança estiver, de fato,
sendo acolhida neste lugar, não há problema. Então é aquele velho ditado, né? O acordado não sai caro. Então, se houver essa comunicação, essa franqueza, esse respeito mútuo, então não tem problema. Agora, se houver uma inverdade, se houver algum tipo de tentativa, só vou tirar essas crianças dessa convivência nesse Natal, porque é meu direito e eu faço com as crianças o que ela quer. E aí não é assim que funciona. Lembrando que o que nós estamos falando aqui não é simplesmente direito dos genitores, da mãe e do pai. É direito desta criança, acima de tudo, porque é o direito dela de boa convivência, de estar em um ambiente saudável, em um lar seguro, convivendo com os seus parentes. E quando não há acordo, e aí eu me refiro a casos de guarda unilateral, em que a criança está ali sob a guarda de um dos lados, ou da mãe, ou do pai, ou dos avós, em casos em que as crianças morem com os avós, e não há acordo. O pai ou quem não tem a guarda, não detém a guarda, ele pode exigir que a criança fique com ele nesse período festivo? Ele pode, eu acho que a palavra exigir é muito forte, porque se não houve ali um combinado prévio, não tem, portanto, aquele direito de exigir. Olha, eu exijo que nesta data a criança esteja comigo. Porém, existe sim um direito de convivência que pode ser invocado juridicamente, judicialmente. E aí existem, inclusive, as possibilidades de buscar isso num plantão, o que quer que seja. Mas acaba sendo muito difícil conseguir esse reconhecimento judicial se não houver, por exemplo, provas de que existe uma tentativa prévia, de que existe ali uma vontade genuína de estar com aquela criança, estar com aqueles filhos num determinado período e está havendo uma negativa da outra parte sem qualquer tipo de justificativa, até porque, em regra, existe alguma justificativa. E aí fica difícil, juridicamente falando, se comprovar, por exemplo, num plantão. O Natal é amanhã, acho que o Natal esse ano acho que vai ser na terça-feira, né? É, dia de semana, não lembro bem. E aí eu entro na justiça um dia antes. A probabilidade de conseguir esse direito é muito reduzida, mas pode-se sim entrar fora desse período de plantão e buscar uma regulamentação dessa convivência, que é diferente de guarda. Ainda que eu não detenha a guarda, eu posso sim buscar o direito de convivência com estes filhos. Doutora Anne, a partir de que idade as crianças são consultadas? Porque é claro que em algum momento vai ter ali a situação onde eles têm a opinião própria em reconhecer que essa convivência na nova família do pai não é a melhor que ele curte, principalmente quando tem festa, que ele se sente mais isolado, enfim. Aí ele vai e tem essa opinião, falou, mãe, não quero ir mais para essa divisão que é feita com o meu pai. A mãe toma que atitude e em que momento o judiciário ouve a criança também? Então, não existe uma data exata. Tem muito a ver até mesmo com a possibilidade de comunicação dessa criança, desse adolescente. Em regra, na adolescência, a gente acaba não tendo mais como determinar muito, porque a criança ou o adolescente já tem as suas vontades. Mas, juridicamente falando, a escuta dessa criança, ela deve ser feita idealmente por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos e psicólogas, assistentes sociais, que já tem ali uma escuta atenta e mais qualificada para entender se a fala daquela criança, de fato, é expressando a vontade dela, ou se houve algum tipo de manipulação, algum tipo de, olha, fale isso, ou não fale isso. E aí, a partir dessa escuta qualificada por esta equipe, é que é possível, efetivamente, se extrair se aquela fala representa o melhor interesse dessa criança, desse adolescente, isso especialmente criança. Mas não existe exatamente uma data, mas eu sempre digo, a partir do momento em que a criança já expressa a vontade, deve-se escutar esta criança. A voz dessa criança, ela deve ser sempre ouvida de alguma forma, ainda que seja no sentido de buscar captar uma eventual manipulação, que pode sim acontecer. Já tive diversos casos onde posteriormente houve uma revelação, olha, o papai disse que eu deveria dizer isso porque senão faria tal coisa, ou vice-versa, né? Ou a mamãe. Então, a escuta qualificada é a mais importante para que essa fala, de fato, expresse a realidade e a vontade dessa criança, que deve sim ser uma vontade
em regra, é atendida. Muitas vezes a criança já tem uma idade ali que tem uma personalidade de dizer, olha, eu não quero ir para a casa do papai, eu não quero ficar na casa da mamãe, mas eu acredito que é importante a identificação da própria justiça ou de pessoas que façam esse intermédio da guarda da criança e de acordos que possam vir em momentos como esse de festas, para entender se o comportamento da criança está sendo ou não reproduzido por manipulação. E muitas vezes o avô, a tia, ou com quem o menino convive, pode dizer assim, não, diga para o seu pai que não quer ir para lá, ou que não quer fazer. Então, assim, pode haver essa manipulação mesmo em idade em que a criança já manifesta ali uma personalidade própria. Exatamente. A gente se depara com muitas situações onde, eu vou dizer duas situações que são as mais comuns. Primeiro, essa manipulação, ela pode acontecer a partir de qualquer dos genitores, e isso, inclusive, é uma ofensa ao próprio Estatuto da Criança e Adolescente, considerando que pode sim se tratar de uma violência psicológica a partir do momento em que essa criança está sofrendo ali diversas pressões. Imagine quão difícil para essa criança, né, estar diante de um contexto quase de duelo, de pressões. Você tem que falar isso porque senão farei isso, ou enfim. E existe também a situação onde um dos genitores que busca essa convivência judicialmente não construiu qualquer tipo de laço de afeto, não se esforçou para conquistar aquela criança, a vontade desta criança de estar com ele, né? Nessa situação é muito comum haver uma falsa acusação do que hoje nós chamamos de alienação parental. Olha, essa criança, ela não quer ficar comigo porque a mãe, porque o pai fica estimulando para que a criança não goste de mim. Só que muitas vezes, quando houve a possibilidade de construção de laços de afeto, não se construiu. Deixa na casa da avó, né? Como foi dito aqui, deixa na casa de um terceiro. E acaba que essa criança não manifesta esse desejo de estar com aquele parente, estar com aquela pessoa que judicialmente vem buscando, de alguma forma, esse direito. Então, é uma linha muito tênue entre uma possível manipulação e uma ausência absoluta de busca por construir afetos, presença, memórias. Uma criança de 12 anos, vamos dizer assim, que manifesta, não quero passar o Natal, o Ano Novo com meu pai. E aí você vê o histórico daquela criança e ela nunca passou, ou se passou foi justamente nesse contexto de ir para casa de alguém, de não ter tido ali uma convivência afetuosa a ponto de, nesta idade, que é uma idade onde essa criança já manifesta de uma forma muito evidente a sua vontade, dizer dessa forma, né? Eu não desejo estar com essa pessoa no Ano Novo. Então, isso precisa ser refletido, e quando a gente se depara com situações como essa, é que a gente entende que é ainda mais importante se fazer uma análise mais profunda, para justamente não incorrer numa falha, né? De uma falsa acusação de alienação parental, por exemplo. Pois tá aí. O assunto não é fraco, é delicado, precisa ser pensado, e no caso dos pais, por mais que tenham divergências, tem que tentar, obviamente, o meio termo por conta dos filhos. Afinal de contas, eles não têm preferência de um ou outro, descobrem com o tempo, né? Em princípio, o pai tem o mesmo peso de importância aí que a mãe, mas, obviamente, a realidade não é bem essa, né? E principalmente no caso das crianças que ficam na casa de alguns avós, e os avós não têm mais energia para dar conta dessa criança, e quem brinca mais com a criança, às vezes, é um empregado da casa da avó, que tem um caso próximo onde a criança queria ficar não mais com a avó, porque a avó tomava um remédio por conta da uma enfermidade e tinha que dormir cedo. Imagina, em pleno período festivo, a criança toda a energia, e a avó, né, estava ali num processo de saúde e estava tomando essa medicação. Quem foi que passou a noite brincando com a criança? A empregada, entendeu? A babá. E aí, quando ele volta para casa da mãe, aí a mãe fala: e aí, como é que foi lá o Natal? Disse: foi ótimo, brinquei com fulana. Disse: com fulano? Disse: papai saiu, foi para a nova família que ele formou, deixou o filho com a mãe tinha uma pessoa, uma cuidadora, e a cuidadora passou a noite brincando com a criança. Valeu a pena o Natal? Valeu a pena o Réveillon? Então, é isso que tem que ficar muito claro a partir de agora, como coloca a doutora Anne Caroline, tá certo? Porque o que tem que prevalecer é o direito da criança. Esse assunto é bem polêmico e não se esgota aqui. O que se esgotou foi o nosso tempo. Por favor, volte com novas pautas para a gente refletir esses e outros assuntos. Tem uma próxima oportunidade, doutora Anne. Obrigada. Muito obrigada.
7 horas e 42 minutos, trazer aqui, na verdade, informar uma